A gestão da marca é muito importante para as empresas. É através de sua marca que a empresa se comunica com funcionários, colaboradores e com o mercado em geral. E hoje nós vamos falar sobre essa relação da marca com um público muito específico, a equipe de colaboradores. Então, o tema do programa Gestão Eficaz de hoje é Endobranding. Para falar sobre esse assunto, está conosco o professor Dante Quadros. Olá, professor, bem-vindo mais uma vez ao programa. Olá, Paula. É uma satisfação muito grande estar de novo aqui com você nesse programa tão importante que é a Gestão Eficaz. O professor Dante Quadros é graduado em Psicologia, possui mestrado em Administração de Empresas e doutorado em Engenharia da Produção. Professor, do início, o que é o Endobranding? Qual sua utilização? Então, Paula, a tua pergunta é bem oportuna no medida seguinte. As empresas hoje, elas sofrem uma série de contingências de mercado em função da pressão, da concorrência, e o público interno, de alguma forma, sempre foi, de alguma maneira, olhado pela área de RH. Mas, ultimamente, para que se tenha condição de dar respostas externas, vem uma palavra nova chamada endobranding, endo interno, brand marca. O significado da marca para o funcionário. Por incrível que pareça, muitas empresas têm na parede a declaração de missão, visão, etc. Mas se você perguntar no corredor para qualquer empregado o que significa aquilo, muitas vezes ele não tem a menor noção. Então a palavra endobranding veio para retomar junto ao público interno o significado, o valor, a filosofia que aquela empresa, para poder enfrentar a concorrência e a complexidade do mercado, tem que ter. Então é uma palavra que eu vejo muito bem-vinda, sobretudo na área de gestão de pessoas. Ótimo. Professor, a gente já tinha um outro conceito muito conhecido que era o endomarketing. O que ele tem a ver com o endobranding? Existe alguma relação entre os dois? É verdade, Paula. Existe sim. O grande guarda-chuva que se tem quando se fala em marca é o endomarketing, como você estava falando. Endomarketing nós entendemos muito mais como uma volta para o produto e o serviço. Vamos supor o seguinte, uma montadora, ela cria um carro novo e para lançar no mercado. Antes que ela lance esse produto novo no mercado, o seu funcionário pode utilizar o carro, ver as vantagens, então você está fazendo um endomarketing. Uma empresa que tenha um determinado serviço de qualificação, de TI, o usuário externo vai ser bem considerado quando o usuário interno antes teve conhecimento. Então isso a gente se reputa como sendo endomarketing. Então o produto ou serviço para o público interno. Agora, qual que é a diferença então com o endobranding? Brand em inglês é marca. Qual é o significado não do produto nem do serviço, mas o significado da marca para o empregado? Como a gente conversou agora há pouco, missão, visão, valores tem a ver com o propósito que aquela organização tem no mercado. Então, em vez de vender produto e serviço, está se vendendo o que aquela empresa significa. Muito recentemente, uma empresa da área de cosméticos notou que existia uma facilidade muito grande de vender o seu produto. Mas ela notou também que as pessoas que faziam essas vendas, elas tinham uma postura às vezes não muito adequada. Então essas pessoas foram colocadas juntas e nós fizemos um trabalho não de venda de produto, mas de venda do significado da marca. Então a diferença entre endobranding e endomarketing é uma questão de foco, mais específico no brand, que é a marca, endobranding, e o grande guarda-chuva, que é o endomarketing, que implica então em procedimentos, serviços, produto de modo geral. Quais são os benefícios diretos que o endobranding pode trazer para uma empresa? Os benefícios são muito significativos. A questão da lucratividade é muito grande. A Gallup fez uma pesquisa mostrando que aquelas pessoas que estão engajadas, elas apresentam um resultado substancial em relação àquelas pessoas que não estão engajadas. Então, um processo de endobranding vai favorecer o lucro, como vai favorecer a produtividade, como vai favorecer a permanência do empregado na empresa. Paula, você há de convir comigo que algumas pessoas têm até vergonha de dizer onde trabalham. Às vezes você pergunta assim, onde é que você trabalha? E a pessoa... Infelizmente é comum, né, professor? É bastante comum. Então, o processo de endobranding
visa resgatar, inclusive, o orgulho da pessoa em trabalhar numa empresa que tenha determinados valores e determinadas propostas. As vantagens são tangíveis e intangíveis. Tangíveis do ponto de vista de lucratividade, de rentabilidade, mas intangíveis do ponto de vista até do grau de satisfação que o empregado tem em trabalhar naquela empresa e até falar para os amigos e para a família. Então é possível mudar esse grau de satisfação dos colaboradores? Com certeza. A gente tem trabalhado com algumas empresas com um projeto de Endobranding e você vê um antes e um depois. O depois, as pessoas se sentem muito mais confortáveis, se sentem muito mais satisfeitas e, sobretudo, elas têm uma adesão à marca. Se elas têm uma adesão à marca, imagina, Paulo, o que elas são capazes de fazer junto ao consumidor. Uma coisa é você ser atendido por um empregado, um funcionário, que ele simplesmente está ali tirando o pedido. Outra coisa é você ser atendido por alguém que acredita naquilo que ele está fazendo. E o Endobranding se presta a isso. Professor, um consultor chega até a empresa, vai iniciar um processo de Endobranding. Como começa esse trabalho? Na prática, como é o trabalho? Ótima pergunta também. Normalmente, um consultor, para fazer um trabalho de Endobranding, ele precisa ter um diagnóstico da organização. Então, ele precisa conhecer o que os próprios empregados sabem a respeito da marca. É muito interessante, quando a gente faz esse processo de diagnóstico, a gente identificar, por exemplo, se o funcionário conhece a história da empresa, da onde ela vem, quais foram os pontos significativos no histórico, qual é o diferencial, por exemplo, que essa empresa tem, no que ela acredita, o que ela se propõe. Então, a primeira tarefa do consultor é esse diagnóstico dessa realidade organizacional. Em cima dessa realidade organizacional, ele vai propor ações específicas. E normalmente o pessoal de marketing ou o pessoal de comunicação faz uma parceria com esse consultor. O pessoal de marketing no sentido de ajudar a clarificar o que se quer passar para o empregado. E o pessoal de comunicação, eles têm todo um mecanismo de house organ ou de e-mails ou de campanhas específicas que vão contagiar o empregado. Então, na verdade, um processo de Endobranding, ele tem essas etapas de diagnósticos, de planejamento específico e ele é feito a várias mãos de profissionais. Costuma ser um processo longo? Existe uma média de duração desses processos? Normalmente você tem aí uma certa brevidade, mas ele não pode ser muito curto, não, para dar tempo da pessoa interiorizar o que você está se propondo. Então essa interiorização não acontece num fim de semana. Você tem que ter uma regularidade de manutenção dos princípios, da marca, do significado, e isso às vezes pode levar anos. Ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre Endobranding com o professor e consultor Dante Quadros. Vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista, porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo, pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso, é uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Circo de Soleil. Essa escola pensa como Circo de Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA,
uma experiência de vida. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando hoje sobre endobranding com o professor e consultor Dante Quadros. Professor, como ocorre o processo de fidelização da marca? O processo de fidelização de uma marca passa para uma identificação que o cliente tenha com aquela marca, aquele produto, aquele serviço. Esse processo de identificação é da mesma forma levado em conta no processo de endobranding, quando o funcionário se identifica com a empresa, com a proposta que a empresa tem. Então, para que eu tenha um cliente fidelizado, eu preciso que ele veja uma importância no produto, no serviço, que ele veja aquele produto como uma resposta às suas necessidades e que, de fato, ele se identifique com isso. Da mesma forma, um empregado fidelizado, ele precisa ver importância, ele precisa ver um significado, ele precisa ver se aquela marca, aquela empresa tem a ver com a sua realidade pessoal. Então, é extremamente importante, através do processo de endobranding, um processo de fidelização, não do cliente, mas do empregado. Esse empregado leal, esse empregado fiel, vai trazer uma série de vantagens para a organização. Professor, quais são os principais atributos de uma marca e como fazer com que esses valores intangíveis sejam assimilados pelos colaboradores, pelos funcionários da empresa? Normalmente o pessoal de marketing estabelece uns itens que são relevantes na marca. Um deles é a conexão. O que essa conexão tem a ver no sentido dessa marca responder às minhas características, às minhas necessidades? A intimidade. Essa marca é muito próxima à minha realidade ou é uma marca muito distante economicamente, situacionalmente? E reciprocidade. Seria essa marca a resposta para as minhas necessidades? Então, esses atributos que você está comentando, eles são extremamente importantes dentro de uma empresa. Porque às vezes as pessoas se sentem dentro da empresa apenas executando um trabalho e não parte de um todo. Da mesma forma que um cliente se sente parte de um todo, ele e o produto e o serviço, aquilo faz parte da vida dele, um funcionário, um empregado precisa se sentir partícipe desse processo, ele precisa se sentir integrado a esse processo. Então esses atributos de conexão, intimidade, reciprocidade são extremamente importantes para que a gente mantenha um funcionário fiel, um funcionário leal que vai contagiar o mercado e os clientes. Então o funcionário fiel faz a diferença dentro de uma empresa? Ele é realmente importante para a empresa? Com certeza. Existe uma piada bem tradicional que diz o seguinte: um empresário estava mostrando a sua empresa para um contingente de pessoas, né? E alguém das pessoas perguntou assim para ele: quantos empregados trabalham aqui? E ele respondeu: 1/3. Significa então que esse 1/3 é um pessoal fiel, é um pessoal engajado. Os outros fazem parte do processo, estão ali, mas esse 1/3 efetivamente faz a diferença. Então um empregado fiel, ele de alguma forma alavanca toda a organização no sentido de rentabilidade, no sentido de produtividade e, sobretudo, ele estabelece uma conexão emocional com o cliente. Um empregado engajado estabelece algo a mais do que simplesmente aquele cliente que coloca o produto ou serviço no mercado de uma forma mecânica e rotineira. Então é extremamente importante ter um funcionário fidelizado dentro desse contexto. Professor, as pesquisas da área revelam carências ou até mesmo queixas dos colaboradores. Quais são as queixas mais comuns e essas queixas têm influência sobre a marca?
Ótima pergunta. Existem pesquisas, né, inclusive brasileiras, não só brasileiras, mas externas, que as pessoas se sentem, muitas vezes, longe do propósito da organização. Uma pesquisa nacional mostrou que existia um grupo de funcionários que dizia o seguinte: a gente não sabe o que a empresa espera da gente. Se o funcionário não sabe o que se espera dele, como que ele vai desempenhar uma boa conexão com o cliente? Nessa mesma pesquisa, mostrou-se um dado muito interessante, que muitos deles ficavam sabendo das propostas que a empresa tinha por terceiros, por clientes, muitas vezes. Você já imaginou você trabalhar numa empresa que você fica sabendo o que acontece dentro da tua própria casa por terceiros? E existe um grande contingente de pessoas que tem uma disponibilidade muito grande, mostrado nas pesquisas, que eles querem ajudar a empresa, querem ajudar os resultados, mas ninguém pergunta para eles. Então, essas pesquisas, Paula, mostram que as pessoas têm uma disponibilidade, têm um interesse, mas simplesmente existe uma dificuldade de entendimento da empresa em relação a eles. Não se faz uma campanha, não se faz demonstrativos, não se fazem reuniões que passem as expectativas que a própria organização tem da pessoa. Pessoalmente, eu acredito que uma pessoa sai de casa para trabalhar por ela, pela família e pela própria empresa. Mas ela chegando na empresa, ela não vê condições para que isso aconteça. Consequentemente, é uma pessoa que a gente considera não engajada. Felizmente. Infelizmente. Professor, eu quero saber mais sobre a relação do funcionário com a cultura da empresa, mas isso no próximo bloco. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista, porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo, pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso, é uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês e dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta. O assunto do programa de hoje é endobranding. Estamos conversando com o professor e consultor Dante Quadros. Professor, já falamos sobre o endobranding, demos suas definições. Um assunto que tem relação com isso é o profissional ser engajado. Hoje, o que os profissionais buscam para suas carreiras? Basta ter dinheiro, altos salários, ou eles precisam realmente estarem identificados com a cultura das organizações? Paula, a realidade complexa que nós estamos vivendo aí da sociedade, dos valores, mudou muito nos últimos anos. Antigamente as pessoas prezavam muito uma carreira, ficar na empresa durante longo tempo,
assumir cargos novos. Hoje não é bem assim. Hoje as pessoas já têm um nível de exigência muito maior de mercado. Por exemplo, elas já escolhem a proposta que a empresa tem, elas se informam na internet, elas procuram saber um pouco da empresa antes. E conforme a proposta cultural que a organização tenha, ou de negócios ou comercial, eles já declinam dessa escolha. Então a realidade de mercado mesmo mudou. E as pessoas não buscam na empresa só dinheiro. Elas buscam ter uma realização pessoal, elas buscam ter um significado de vida através do trabalho. Então, na verdade, as organizações, mais do que simplesmente terem lucro, elas precisam ter propostas para as pessoas. E essas pessoas que vêm numa empresa consistente, de uma proposta que seja entendida e que faça sentido para elas, essas pessoas vão ficar muito engajadas, como você disse. E esse engajamento traz resultados extraordinários para a organização, para o cliente e para a sociedade, na medida em que valores estão sendo intensificados. Professor, para uma empresa é possível saber se seus funcionários estão integrados com os valores, com a visão, com a missão da empresa? O endobranding pode ajudar nessa questão? Pode. Antigamente se media muito resultado pela empresa em números, no sentido de quantos clientes voltavam de ano para ano, quais eram os indicadores de ganho de produtividade. Então os fatores quantitativos eram muito evidenciados. Hoje nós já temos mecanismos, Paula, na empresa que medem já a qualidade dos serviços, a qualidade de relação com o cliente. A internet facilita muito isso na medida em que você tem uma pesquisa muito próxima do que o cliente pensa e sente. A Harley Davidson, como a Dell, eles se preocupam muito com a satisfação do cliente. Então são já indicadores qualitativos. Agora veja só, se nós temos mecanismos de saber o que o cliente sente, é importante estabelecer uma relação do que ele sente com o atendimento e o engajamento que o empregado deu a ele. Na verdade, o empregado, é o coração da marca. É ele que faz com que o cliente seja bem atendido e até seja fiel a essa organização. Então, é possível, sim, a gente ter um grau de medida de resposta pela qualidade e não pela quantidade, número de negócios e número de valores, mas pela satisfação que o cliente tem através do empregado engajado. Professor, quais são os resultados que o processo de endobranding oferece para as empresas? Como é possível começar a perceber esses resultados no dia a dia das empresas? É uma pergunta muito interessante. O resultado do dia a dia das empresas aparece de várias maneiras. Por exemplo, uma delas, você tem uma retenção de pessoas muito grande. O momento que nós estamos vivendo hoje é que o mercado está bastante aquecido e as pessoas são capazes de mudar de empresa para empresa muito facilmente. Se eu tenho uma retenção, aí eu já é um sinal, um bom indicador que a pessoa está engajada na empresa. Mas não é só a questão da retenção. A questão é que esse funcionário, se ele tem um entendimento da sua empresa, ele dissemina as informações na sociedade, na sua família, no clube, nas áreas de influência que ele tem fora. Então, se esse funcionário está em sintonia, ele está alinhado com a proposta, com os valores, você tem resultados muito significativos que trazem de fora para dentro. Se antigamente a gente se preocupava muito com a opinião do cliente, hoje a importância está em se dar atenção ao funcionário, naquilo que ele espera, naquilo que ele busca, e as respostas a essas expectativas trazem resultados substanciais para a organização. E qual deve ser o papel do líder em todo esse processo? Essa pergunta é fundamental. A Gallup tem uma pesquisa que mostra que 84% dos funcionários que deixam a organização, elas deixam a organização não por causa da marca, nem da empresa, elas deixam por causa do seu chefe imediato. O chefe imediato realmente é um fator extremamente importante, embora ele seja, em muitas culturas organizacionais, esquecido. Então é ele, por exemplo, que faz com que as pessoas
tenham condição de entender o que a empresa se propõe. Se esse chefe, se esse líder, melhor falando, não tem esse repasse ou ele mesmo não está engajado, como esperar que a equipe dele esteja? Então o papel da liderança é extremamente importante de manter um contingente de empregados bastante afinado com a filosofia da empresa e com os resultados esperados. Hoje a liderança precisa ser preparada e a EBS, Estação Business School, é uma entidade que se propõe a formar líderes. Então, esses líderes estariam favorecendo, através do endobranding, resultados internos e sucesso externo da organização. Se tivesse que deixar uma última recomendação para as empresas que querem melhorar a qualidade desse relacionamento entre a marca e seus colaboradores, qual seria a sua mensagem, professor? Hoje nós sabemos que o preparo de um profissional ele é contínuo. Se o preparo do profissional é contínuo, qualquer um de nós sentado em casa tem que se dar conta de resultados não só em livros, mas em locais que agreguem valor à aprendizagem. Eu poderia dizer então que se você tem uma posição de comando, de liderança, quanto melhor você estiver revendo conceitos e atualizando conceitos, melhor cidadania nós estaríamos formando e, consequentemente, melhorando as condições da sociedade e do nosso país que precisa tanto. Que ótimo. Professor, mais uma vez, obrigada pela presença conosco aqui no Gestão Eficaz. Estou à sua disposição, Paulo. Ótimo. E você que esteve nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. O programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Quer mandar uma sugestão para nós? Tem alguma dica sobre algum assunto interessante? Manda um e-mail. Nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.